Olá! Hoje vamos mergulhar nos dados de 6 jogos da 19ª rodada da Premier League usando os guias estatísticos Footstats. Isso aí. Mas um aviso importante. Nossa missão aqui não é bancar o vidente, não é tentar prever quem vai ganhar. De jeito nenhum. O objetivo é outro, bem mais interessante, eu acho. A gente vai usar os números para tentar decifrar a personalidade tática de cada time. Exatamente. A ideia é tratar os dados como se fossem, sei lá, o DNA tático das equipes. E a rodada é um prato cheio para isso, né? Tem choque de líderes, Arsenal e Villa, briga contra o rebaixamento com Burnley e Newcastle, vários estilos diferentes. E o mais legal é que quando a gente começa a cruzar as informações de vários jogos, alguns padrões, eles simplesmente saltam aos olhos. Uns são lógicos, outros nem tanto. Então, vamos começar com algo que, sinceramente, me deixou de queixo caído quando eu vi. Já sei do que você vai falar. É um padrão que os guias chamam de diamante estatístico. Algo que aconteceu em todos os jogos que a gente analisou, sem exceção. A consistência de 100% é algo raro. E é um achado impressionante pela simplicidade. Qual é? Em 100% dos jogos analisados para todas as 12 equipes, seja em casa ou fora, aconteceu pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos de partida. Em todos? Em todos, a estatística é de 18 em 18 jogos para cada confronto. É o mais perto de uma certeza que a gente pode ter no futebol. Peraí, um escanteio nos primeiros 10 minutos. Parece, banal, né? À primeira vista, sim. Mas o que me intriga é, o motivo é sempre o mesmo. Porque a gente tem jogos com dinâmicas totalmente diferentes. Por exemplo, Arsenal contra Aston Villa. 2 times lá de cima. Esse escanteio vem de uma pressão, de uma trocação franca desde o começo, imagino eu? Precisamente. No caso de Arsenal e Villa, o escanteio é um sintoma de pressão mútua, de alta qualidade. O Arsenal, por exemplo, marca o primeiro gol em 89% dos jogos em casa. Eles não esperam, eles vão pra cima. Entendi. É um escanteio que nasce da força. Mas e no jogo do Chelsea contra o Bournemouth? A dinâmica deve ser outra, certo? Completamente diferente, mas o resultado é o mesmo. Ali o escanteio vem do domínio posicional do Chelsea. Eles também abrem o placar em 89% dos jogos em casa, igualzinho ao Arsenal. Nosso mesmo número? Sim. E eles empurram o Bournemouth para o campo de defesa, e a defesa, para aliviar, acaba cedendo o canto. Não é uma trocação, é um monólogo inicial que resulta no mesmo evento. Ok, então temos um por intensidade e um por domínio. E lá embaixo na tabela, Burnley contra Newcastle. O Burnley tá desesperado. E ali a gente tem a terceira causa, a pressão do desespero. O escanteio do Burnley não vem de uma jogada assim super trabalhada. Vem do abafa. Vem do abafa, de cruzamento na área, de chute de longe que desvia. É uma pressão mais desordenada, sabe? Fruto da necessidade. É a mesma estatística, mas a história que ela conta é de urgência, não de controle. Faz todo sentido. E para fechar esse quebra-cabeça, Manchester United e Wolverhampton, o que acontece ali? Ali está a quarta faceta. O escanteio acontece pela dinâmica ataque contra defesa. O United pressiona com volume e o Wolves, fora de casa, tem como característica se fechar, criar um bloco muito denso. E aí eles acabam cedendo muitos escanteios. Exato. A média é de 7,78 por jogo fora. O United ataca, a defesa do Wolves bloqueia, a bola sai. O padrão se repete por um motivo totalmente diferente dos outros 3. Nossa, isso é fascinante. O mesmo evento, um escanteio, pode ser sintoma de força, de domínio, de desespero ou de um simples confronto de estilos. O número é o que a análise conectada nos dá o como e o porquê. Isso me leva a pensar. Se o início do jogo já tem essas assinaturas, a personalidade do jogo inteiro também deve ser visível nos dados, né? A gente consegue, sei lá, identificar um jogo que vai ser uma chuva de gols versus um que vai ser um 0-0 sofrido. Sem dúvida. Os dados pintam retratos muito claros. Podemos separar os jogos em 2 extremos que os guias apelidam de forma bem visual: o tiroteio e o deserto de gols. Gostei dos nomes.
Quero começar pelo tiroteio. Qual jogo tem cara de muitos gols? O exemplo clássico é Chelsea contra Birmingham. Os números são quase um roteiro de filme de ação. Sério? Sim, em 89% dos jogos do Birmingham fora de casa, a partida teve mais de 2,5 gols. 9%. E a média total de gols nesses jogos é absurda, 4,78. É quase 5 gols por partida toda vez que o Bournemouth joga como visitante. Quase 5 gols. E por que isso acontece? É um ataque incrível ou uma defesa que é uma peneira? É a combinação explosiva dos dois. O Bournemouth tem um ataque muito eficiente fora, marcam em média 1,78 gols. O problema é que a defesa deles sofre ainda mais, uma média de 3,00 gols por jogo. 3 gols sofridos por jogo, em média. Pois é um retrato de um time que joga e deixa jogar. Eles não abrem mão de atacar, mesmo que isso exponha completamente o sistema defensivo deles. Entendi. É alto risco, alta recompensa. Agora vamos para o outro extremo, o deserto de gols. Qual jogo a gente assiste com um cafezinho extra? O candidato perfeito é Burnley contra Newcastle. A estatística aqui é o espelho do jogo do Bournemouth. 89% dos jogos do Burnley em casa tiveram menos de 2,5 gols. Menos. Um cenário de escassez total. Total, um gol ali é um evento raro. E a causa que é o oposto, imagino. A ineficiência dos ataques. Exatamente. A matemática é cruel. Tanto o Burnley em casa quanto o Newcastle como visitante têm uma média de gols idêntica e muito baixa, só 0,78 por jogo. Menos de um gol por jogo. E para ter uma dimensão do problema do Burnley, eles precisam em média de 11,43 finalizações para conseguir marcar um mísero gol. Nossa, quase 12 chutes para fazer um gol. A torcida deve sofrer a cada bola que vai para fora. É um esforço gigantesco para um retorno mínimo. E o jogo dos líderes, Arsenal e Villa, se encaixa onde? Mais pro tiroteio? Pende muito mais para o lado do tiroteio, sim. O Arsenal tem um dos ataques mais letais da liga em casa, com média de 2,4 gols. E eles enfrentam uma defesa do Villa que, apesar da boa posição, concede muitas chances. O XGA deles, os gols esperados contra, é de 1,48 fora. Isso indica que o cenário mais provável é de um jogo aberto, com chances para os dois lados. Isso me faz pensar. Essa personalidade do jogo é constante por 90 minutos? Ou os dados mostram se ela muda durante a partida? Tem time que só acorda depois do intervalo. Essa é uma ótima pergunta. E a resposta é um sonoro sim. Os dados revelam um padrão claríssimo que os guias chamam de motor diesel. Motor diesel. Ou reação tardia. São equipes que são duas entidades diferentes no primeiro e no segundo tempo. O caso mais gritante é o do Brighton, no jogo contra o West Ham. Quão diferente pode ser? Me dá os números. Os números do Brighton são, bipolares. Fora de casa no primeiro tempo, a produção ofensiva deles é quase nula. A média de gols é de 0,11. 0,11? Praticamente não existe. É um erro de arredondamento. O ataque deles não entra em campo na primeira etapa. Mas aí vem o intervalo. No segundo tempo, eles acordam e a média de gols salta para 1,00. É uma transformação completa. Que time bipolar. O que acontece no vestiário deles? E isso é um caso isolado ou mais times funcionam assim? Não é isolado, o que torna o padrão ainda mais interessante. O Aston Villa também tem esse fator diesel. Fora de casa, a média de gols deles pula de 0,44 no primeiro tempo para 1,11 no segundo. Mais que o dobro. Bem mais. E o Tottenham também segue essa linha. Marcam 0,75 gols na primeira etapa fora e sobem para 1,13 na segunda. Parecem um padrão de times que usam o primeiro tempo para estudar o jogo. Fascinante. Mas aí tem o outro lado da moeda, né? Para um time acordar, o outro talvez precise dormir. Os dados mostram defesas que desmoronam no segundo tempo. Exatamente, e a conexão é direta. O West Ham, adversário do Brighton, é o exemplo perfeito. Em casa, eles sofrem em média 0,89 gols no primeiro tempo. No segundo, esse número explode para 1,44. Então o motor diesel do Brighton liga justamente quando o motor do West Ham começa a falhar. A combinação é perfeita para uma virada no placar. E vemos isso em outros times também.
O Nottingham Forest é outro caso clássico. A defesa deles, como dizem os guias, desmancha na etapa final. Desmancha. Eles sofrem só 0,44 gols em média no primeiro tempo. No segundo, sofrem 1,22. E até o Manchester United mostra essa vulnerabilidade. Sofrem só 0,33 no primeiro tempo em casa, mas levam em média 1,00 gol no segundo. Então, juntando as peças, a conclusão é que o segundo tempo é um jogo completamente novo. É um ponto de virada tático-estatístico, sem dúvida. Mas espera aí, marcar mais gols no segundo tempo não significa nada se você precisar de 50 chutes para isso. A gente consegue medir quem só chuta por chutar e quem é realmente letal, ou seja, quem é eficiente. Com certeza. É aqui que a gente entra no que eu chamo de paradoxo da eficiência. E a métrica de gols esperados, o XG, é a ferramenta perfeita para isso. Ah, o famoso XG. Ele nos ajuda a ver que criar chances e marcar gols são duas coisas bem diferentes. E o jogo entre Crystal Palace e Tottenham é o estudo de caso ideal. Um choque de filosofias. Volume contra precisão, quem representa o volume? O Crystal Palace. Em casa, eles criam muito. Tem o XG alto de 1,49, finalizam bastante, uns 13,5 chutes por jogo. Números bons? O problema é a conversão. Baixíssima, só 8%. Em média, eles precisam de 12 chutes para conseguir marcar um gol. 12 chutes. Imagina o torcedor do Palace vendo o time criar, pressionar, chutar e a bola não entra. Deve ser enlouquecedor. E o resultado prático é que, apesar de todo esse volume, eles vencem só 25% dos jogos em casa. Eles falham na hora de capitalizar. E do outro lado do paradoxo está o Tottenham, a letalidade. Exato. Fora de casa, o Tottenham cria pouquíssimo. O XG deles é baixo, 1,05. Finalizam pouco, umas 8,75 vezes por jogo. Bem menos que o Palace. Muito menos. Mas a conversão deles é cirúrgica, de 21%. Eles precisam de só 4,65 chutes para marcar um gol. Menos de 5. É quase 3 vezes mais eficiente que o Crystal Palace. Ou seja, o Tottenham não precisa dominar para ganhar. Eles esperam o momento certo e pronto. É o duelo clássico entre volume e precisão. E esse padrão se repete em outros times? Sim, o Nottingham Forest é muito parecido com o Crystal Palace. Volume alto, XG de 1,62 em casa, mas perdem 56% dos jogos como mandantes. Criam muito, mas não convertem em pontos. E o contrário, tem um time que sobrevive porque os adversários são ineficientes contra ele. Tem. E é um perfil muito interessante, o Everton. O XG contra deles, ou seja, a expectativa de gols que deveriam sofrer é alto, 1,67. Deveriam sofrer bastante. Só que eles sofrem, na prática, bem menos, só 1,11 gols. Isso indica que eles se beneficiam da falta de pontaria dos adversários. Eles dobram, mas não quebram. Então, no fundo, essa análise de XG versus gols reais revela a alma de uma equipe, né? Revela totalmente. Mostra se um time depende de volume ou de um momento de brilhantismo. Um time pode dominar, ter XG nas alturas e perder. Outro pode ser amassado o jogo inteiro e vencer porque foi pragmático. Fazendo uma síntese final, então, o que essa viagem pelos dados nos mostrou? Para mim, fica claro que as equipes têm assinaturas estatísticas. Quase impressões digitais. Exato. Temos os times que partem para cima desde o início, como Arsenal e Chelsea. E os motores a diesel que só engrenam no segundo tempo, como o Brighton e o Aston Villa. Vimos a diferença entre depender do volume, como o Crystal Palace, e se basear na precisão cirúrgica, como o Tottenham. E, claro, os jogos de extremos. O tiroteio anunciado do Bournemouth e o deserto de gols do Burnley. E tudo começou com aquele padrão do escanteio, que parecia um detalhe, mas nos mostrou que o mesmo resultado pode acontecer por 4 motivos táticos completamente diferentes. No fim das contas, entender essas tendências nos dá uma apreciação muito mais profunda do jogo. A gente foca menos na imprevisibilidade do resultado e mais nos processos, nos comportamentos táticos que, como os dados mostram, são surpreendentemente consistentes.
É como assistir ao jogo lendo as entrelinhas que os números nos contam. Exato. Entendendo a personalidade de cada equipe em campo. No Tática.ai, entender o jogo vem antes de tentar prever o resultado.